Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Dando início ao nosso primeiro programa Culto Cristão no Ar, no mês de fevereiro, gostaríamos de saudar todos os nossos ouvintes, colaboradores, amigos, toda essa equipe que nos ajuda a levar esse nosso programa ao ar. E também parabenizar aqueles ouvintes que fazem aniversário no dia de hoje e todos aqueles que farão no transcorrer desse mês. Que todos possam ter saúde, muita paz e harmonia familiar. Gostaríamos de ressaltar ainda que estamos comprometidos com a campanha emergencial em benefício da Rádio Rio de Janeiro, assim como tantos outros ouvintes que estão participando da vaquinha online. Nós já fizemos a nossa contribuição, estamos divulgando e muito felizes de ver o resultado, o comprometimento dos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro com esse trabalho no bem, né? Em poucos dias de campanha, a doação já está bem avançada e com certeza a rádio vai atingir a sua meta e ter aí uma folga financeira, pelo menos para esse mês e para os próximos aí. Então, quem ainda não ajudou e puder ajudar, procure aí no site da Rádio Rio de Janeiro ou nas redes sociais o link para participar da vaquinha online que ainda está acontecendo. Né? Lembrando que o telefone para essa parte, né, que é ajuda financeira, que é do Clube da Fraternidade, é o 3386-1422. Participando aqui do programa de hoje, nós tivemos, como vocês perceberam, a fala inicial da nossa querida Rosana Vergaças e aqui na nossa mesa, esse que vos fala, João Menezes e meus queridos pais, Eni e Lidiane. Como sempre fazemos no início dos nossos trabalhos, do nosso programa, lemos uma página edificante. E a página de hoje está no livro Fonte Viva, na edição 22, e o título é A Retribuição. E ela nos diz assim: Pedro disse-lhe: E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Mateus, capítulo 19, versículos 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com os quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é adverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendeu a fé,
maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais reconhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para fazermos mais o nosso culto cristão no ar dessa vez, Senhor. Possamos merecer a Tua misericórdia, merecer, Senhor, a Tua ajuda para que possamos vencer as dificuldades do momento. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ajudar e dar com que possamos vencer as dificuldades que no momento nos oferece. Que as pessoas possam ser libertas, passarem bem, levarem a sua vida normal. É assim, em Teu nome, em nome de tudo bem, iniciamos o nosso culto cristão no lar da noite de hoje. Que assim seja. E mais uma vez, gostaríamos de ressaltar as nossas desculpas com relação aos ruídos externos que ainda são perceptíveis aqui no programa, né? Não estamos em condições de voltar aos estúdios da rádio. Esse programa está sendo feito em nossa residência. Ele está sendo realmente um culto cristão no lar, além de ser no ar. Então perdoem aí os ruídos externos, uma moto que passa, um cachorro que late, porque faz parte do momento atual. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o objetivo principal do culto, né? Qualquer culto, seja o programa nosso, seja cada família fazendo o seu culto, o importante é que se faça a leitura e os comentários, que todos participem, dando as suas opiniões sobre o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pessoas de outras religiões poderão usar o Novo Testamento, porque quando Allan Kardec compôs esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se utilizou exatamente de textos retirados do Novo Testamento. Então, pode usar direto na fonte, não tem importância. Mas, sendo de qualquer religião, eu acho muito importante que a família estabeleça um dia na semana para fazer esse culto. Então, vamos dar continuidade ao capítulo 12, que tem como título Amai os vossos inimigos, e hoje nós vamos ler o item 4, que são comentários de Allan Kardec sobre o subtítulo Retribuir o mal com o bem. Então diz o seguinte aqui, o primeiro parágrafo do comentário do codificador. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso, do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Então, nesse primeiro parágrafo, nós vemos aqui Allan Kardec, né, falando dessa dificuldade que muitas pessoas têm ainda de perdoar. E quando é alguém que fez uma ofensa grave, fica mais difícil. Porque se a gente não faz um esforço para perdoar as coisas pequenas, por exemplo, a pessoa do próprio lar, né, a esposa, o cônjuge, o filho, né, imagine algum estranho que realmente nos prejudicou. Então, realmente é difícil, mas não é impossível. E a gente observa, como Allan Kardec fala aqui, que, na realidade, o móvel dessa dificuldade está no orgulho que ainda possuímos de achar que, se a gente perdoar, nós estamos sendo fracos. E esse é o mal de todos nós ainda, né? Mas, como dizer aqui, é importante que, ao menos, né, num primeiro passo, a gente não deseje vingança. Isso já é o primeiro passo.
que o perdão possa vir depois. Né? Não deixar que os nossos sentimentos se transformem num desejo de vingança ou de que a pessoa, de alguma forma, sofra um revés na vida por causa do mal que fez pra gente. E aí, às vezes, a gente vê pessoas que nem foram atingidas diretamente pelo mal que outra pessoa causou, mas mesmo assim desejam, às vezes, a morte daquele que causou um crime, por exemplo, né? Às vezes a gente vê algumas ocorrências que são noticiadas na televisão e vemos várias pessoas falando, fulano tem que morrer mesmo, né? É o único jeito para ele. Então, essa questão da morte como solução para os crimes ainda está muito presente nos dias de hoje. E não só, como diz aqui Allan Kardec, para o incrédulo, aquele que não acredita na vida futura. A gente ainda vê muitas pessoas que acreditam de alguma forma na vida futura, seja na reencarnação ou na sobrevivência da alma, no céu e inferno, né? E que ainda assim desejam a pena de morte, desejam o mal como a única forma de retribuir o mal, quando a gente sabe que o bem é a forma correta da gente retribuir o mal. Inclusive, nós tivemos um político, isso já tem algum tempo, que já faleceu também, que ele era um dos defensores de instituir no Brasil a pena de morte. E ele se aproveitava para fazer a campanha dele em favor da pena de morte quando havia um crime assim que fazia as pessoas ficarem comovidas, né, para fazer a campanha dele, né, naquele momento de comoção social. Né? Então a gente vê que realmente algumas pessoas ainda têm se pensar assim, né? Vou aproveitar o momento que está todo mundo aí chocado, né? E ele estava com a campanha, mas graças a Deus até hoje a pena de morte no Brasil não foi instituída, eu acredito que nunca será. Espero que não. Nós temos visto aí pessoas que realmente vibram com essa situação para que realmente aconteça e que isso só será negativo, porque mata o corpo, mas não mata o espírito, né? Inclusive, existia aquele bordão, acho que foi criado por esse político mesmo, né? Bandido bom é bandido morto. E aí o grupo que nós conhecemos, algumas pessoas que fazem parte, que é o grupo de assistência espírita ao preso, usa um slogan diferente: bandido bom é bandido regenerado. Ou seja, todo mundo é capaz de se regenerar e passar a ser um novo homem. E o exemplo que o Novo Testamento nos apresenta é do bom ladrão. Que na cruz, já momentos antes de morrer, né, ele pede a Jesus, faz um pedido, e Jesus ele promete que realmente, é lógico que segundo alguns estudiosos, a pontuação da frase do Novo Testamento é um pouquinho equivocada, né? Porque na época que os evangelistas ou os copistas escreveram os evangelhos não tinha pontuação, né? A pontuação foi colocada depois, né? Então há alguns erros nesse sentido, mas o que Jesus falou para o bom ladrão te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Em algum momento estará. Que não podia ser naquele instante só. Mas com todos os espíritos que ainda agem com maldade, um dia serão espíritos puros. Exatamente. Essa é a certeza que o Espiritismo nos dá. Exatamente. Né? E aí, continuando o texto do item 4, diz assim: para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro. Muitas religiões têm a ideia da vida futura, né? O Espiritismo ainda traz um outro componente, que é o passado que todos nós temos, né? Que são as encarnações anteriores, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da Terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes. Aqui o Kardec volta a falar do ponto de vista, né? Quando nós temos a ideia da reencarnação, o nosso ponto de vista se eleva, porque nós temos uma visão muito maior do que é cada ser encarnado, cada espírito que está aqui na Terra, né? Todos nós temos uma bagagem muito anterior
e temos ainda muito o que viver. Então, como ele diz aqui, essa existência nossa é só um pequeno ponto nessa passagem, e isso dá uma compreensão muito maior para nós desses erros que ainda cometemos, inclusive nós mesmos, né? Eu entendendo aqui como ponto de vista o parâmetro que nós temos, que a doutrina espírita oferece, para a gente possa analisar o que é certo e o que é errado. Continua. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumentos. Esse é o ideal, né? A gente, na verdade, ainda se queixa das provas e de quem é instrumento para nós. Mas o que ele está dizendo aqui é que quando a gente chega nesse ponto de vista mais elevado, que a gente está nesse grau, aqui nesse patamar de não nos queixarmos das provas, tampouco devemos nos queixar daqueles que servem de instrumentos, ou seja, essas pessoas que fazem mal aos outros, né? Não são motivos de queixa para quem está num patamar mais elevado. Isso lembrando que isso aí vem explicar bem aquela palavra de Jesus quando ele falou do escândalo, né? Que o escândalo era necessário, mas ai daquele responsável pelo escândalo, né? Então, como nós estamos num planeta de expiação de provas, a maldade ainda é uma tônica existente aqui no planeta, mas todo aquele que for o causador de atos de crueldade responderão por isso. Mesmo que fique impune a justiça dos homens, que ainda é falha, mas a de Deus não. E Deus também não castiga, não manda ninguém para o inferno. Deus educa, dando oportunidade da regeneração. Por isso o slogan da campanha de quem trabalha com os detentos, né? Bandido bom e bandido regenerado. Exatamente. E existem muitos casos, contados inclusive pela que iniciante desse movimento, foi Idalinda de Aguiar Matos, foi quase nossa vizinha aqui, né, porque nós moramos aqui do lado da igreja, e a dona Idalinda morou do outro lado da igreja, né? Então, ela é do tempo que minha mãe morava aqui nós pequenos, com os filhos pequenos, né? E ela depois, quando foi para o Rio de Janeiro, ela fundou essa instituição, que é a Instituição Espírita Belibudê, de assistência presidiária. E ela conta no livro que ela tem casos de detentos que foram completamente regenerados, inclusive alguns que depois de soltos voltaram ao presídio, fazendo parte dessas equipes que evangelizaram os que lá ficaram. Eu até conheci um desses, numa dessas palestras que esse grupo fazia, né? Um ex-detento que conheceu o Espiritismo através dessas visitas, né? E que ele mesmo contando a história, ele leu o livro espírita simplesmente para questionar aquela pessoa que ia, né? Não para entender o livro espírita, ele queria ser aquele argumentador, aquela pessoa que iria colocar os pontos que ela não concordava, né? E acabou, com a leitura do livro, entendendo muito da nossa própria vida, né? Da nossa existência, e passou a fazer parte desse trabalho também. E para quem quiser mais informações sobre esse livro, que meu pai citou, da Dona Idalinda, ele é um livro esgotado, mas em algumas bibliotecas de centro espírita consegue se achar. Chama-se Histórias de Vidas. É o livro que conta esses casos. E deve estar incluído na internet, né? Porque hoje tem muita obra espírita na internet. Vamos procurar para ver se a gente acha. Voltando ao texto. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e resignação. Como eu falei, esse é aquele estado mais elevado, né? Quando a gente já está a ponto de agradecer a Deus as provas, né? Então a gente agradece a Deus também aquela pessoa que serve de instrumento de prova. Na verdade, todas elas são bênçãos no nosso caminho, né? São formas de nos testar e saber se nós realmente estamos evoluindo, né? Essa ideia, né, do agradecer dispõe a pessoa naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Então, na verdade, o maior beneficiado do perdão, dessa visão de agradecer as provas, somos nós mesmos, porque a gente se engrandece e se fortalece, como ele fala aqui,
essas coisas passam a ser pequenas aos nossos olhos, irrelevantes até. Então termina aqui o texto dizendo: o homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. É o que o João Carlos falou, né? Quando a gente chega a esse patamar de entender a necessidade de perdão, a nossa alma se torna mais nobre, mais generosa. E aí nós poderemos, inclusive, se não puder ajudar diretamente a pessoa, porque nem sempre nós conseguimos ter um contato com essa pessoa que nos prejudicou. Mas a gente pode ajudar através das preces. Exatamente, né? E através da corrente de pensamentos positivos e através dos diálogos, porque muitas vezes quando a gente ouve essas pessoas revoltadas falando sobre pena de morte, essas coisas, a gente se cala quando a gente perde a oportunidade de colocar o nosso ponto de vista do perdão, da prática do bem, do fortalecimento que esse sentimento nos traz, né? Então vamos sempre colocar esse nosso ponto de vista também para tentar influir nas pessoas, criar uma nova mentalidade no nosso mundo. E aí nós vamos aqui, fechando esse estudo de hoje, há mais uma bela poesia de Maria Dolores, porque todas elas são muito belas, né? Contida no livro Maria Dolores, de Francisco Cândido Xavier, que tem como título Na Romagem do Bem. Viajor, segue o caminho que a fé te haja proposto. Vence o frio do desgosto que te gele o coração. Se aspiras a edificar a construção do melhor, vara a sombra em derredor nas trilhas da elevação. Esquece as pedras e empeços que te surjam no caminho, mesmo cansado e sozinho, sem proteção de ninguém. Sangrem-te os pés na jornada, na luta que te atordoa. Ama, auxilia e abençoa. Nunca te afastes do bem. Faze do verbo o teu facho, da verdade e da esperança. Entrega a luz que te alcança por brilho dos dias teus. Eleva-te, busca o alto, segue o dever dia a dia e encontrarás a alegria da plena união com Deus. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, estamos encerrando este programa e agradecendo-te, Senhor, pela oportunidade de falarmos do Teu Evangelho, de revivermos as Tuas lições, os comentários que a doutrina espírita veio enriquecê-los para os lares que estão sintonizados conosco. Que de alguma forma, Senhor, tenhamos sido úteis. Envolve, Senhor, aos enfermos que em seus lares estão precisando das Tuas bênçãos, do Teu amor. E permita, Senhor, que a Tua paz possa envolvê-los, envolvendo cada lar, todo o nosso país e toda a humanidade, hoje e sempre. Isso seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.